Olá, crianças do segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, que tenham aproveitado muito bem as suas férias, para a gente começar o ano aí cheio de novidades e muita vontade de fazer arte. Para a gente organizar então aí o nosso ano, né, e tudo que nós vamos fazer, eu vou pedir para vocês separarem alguns materiais bem básicos. Esses vocês vão ter que ter toda a aula de arte. E você já sabe, então ali vocês vão precisar de um lápis escrever, sempre vai ter alguma anotação, você colocar as datas das nossas aulas. Lápis de cor, fundamental para a gente colorir. Se você tiver ainda giz de cera, canetinha, alguma outra coisa, separa e você pode usar também, mas não é obrigatório. Apontador e borracha sempre é bom ter à mão. E aí eu vou pedir para vocês separarem um caderno, de preferência de desenho. Não precisa, na verdade, ser o de desenho, mas se for, é melhor. Ou ainda, de repente, você pode separar algumas folhas para você desenhar. Pode ser folhas de papel sulfite ou, de repente, alguma outra que você tenha aí disponível no seu material. Vou dar um tempo para você organizar esse primeiro material para nossa primeira aula e a gente já começa. Agora, nós vamos começar a nossa primeira aula de uma maneira muito especial, uma maneira que eu gosto muito, que é contando uma história. A história que nós vamos ouvir agora se chama Abrindo Caminho, da Ana Maria Machado. Mas quem vai contar essa história para vocês é a professora Déia. Abrindo Caminho, de Ana Maria Machado. Ilustrações da Elizabeth Teixeira. E a editora é a Ática. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Essa história que eu vou contar hoje começa com um personagem que se chama Dante. Dante, ele encontrou na sua frente uma selva muito escura. Mas vocês acham que ele teve medo? Não, ele não teve não. Então, no meio do caminho do Dante, tinha uma selva escura. E também teve o Carlos. No meio do caminho do Carlos, sabe o que ele encontrou? Uma pedra. Vocês acreditam? Ele encontrou uma pedra. Mas isso também não foi problema para ele, não. E depois, o Tom. No caminho do Tom, vocês acreditam que tinha um rio? É verdade, um rio.
Mas será que ele passou? Ou será que ele parou? Ou será que ele ficou com medo? Ah, vocês vão ver. Vocês vão ver. Porque nessa história tem até uma música. Uma música que fala assim: é pau, é pedra, é o fim do caminho. Ah, mas será que é o fim do caminho mesmo? O fim do caminho? Porque eu encontrei uma selva escura? Porque eu encontrei uma pedra no caminho? Porque eu encontrei um rio no meu caminho? Ai, vamos ver o que aconteceu? Cada um no seu canto, com seu canto nos chamou. E então, nunca mais, nenhum de nós ficou sozinho. No meio do caminho do Dante, lembram que tinha uma selva muito escura? Pois é, mas ele fez um caminho. Ele fez um caminho. No meio do caminho do Carlos, apareceu um túnel. E lembram que no caminho do Tom tinha um rio? Então, apareceu uma ponte. E nessa história aparece o Cris. E no meio do caminho do Cris tinha um oceano, mas um oceano imenso. Ai, será como é que ele vai resolver isso? Mas tinha também o Marco. E no meio do caminho do Marco tinha muito inimigo, tinha muito deserto. E o que será que o Marco fez? Vamos ver? Peraí, eu esqueci de dizer que tinha muita longura no caminho do Alberto. Isso mesmo, longura demais. Oceano enorme, deserto imenso, longura pro Alberto. Mas como isso vai terminar, gente? Era pau, era pedra, era o fim do caminho. Ah, não. Fim do caminho de novo? Não. Nada de fim do caminho, de jeito nenhum. Pedra que faz fortaleza, castelos, faz construções incríveis, faz também bazar. Dá pra pensar nisso, faz também bazar. E se eu conseguir conversar com todo mundo, eu acabo me aproximando. Ah, Marco. O Marco foi muito esperto. Ele começou a conversar, ele começou a se aproximar. E de repente, inimigo acabou virando amigo. Acreditam nisso? Porque eles se conversaram. E Marco e sua caravana conseguiu provar que dá para se aproximar se a gente souber conversar. Pau, pedra, tábua, madeira. Dá para construir tanta coisa. E foi o que o Cris fez. Construiu um navio, uma caravela enorme que cabiam muitas pessoas. E Cris navegou pelo oceano imenso e atravessou vastos mares. E não há distância para os pássaros que podem voar, e nem para quem deseja ousar, deseja superar. E foi isso que o Alberto fez. Com o seu avião, ele voou. E não existia mais longura, não. O Alberto, com seu avião, atravessou os céus e os espaços. E assim, no meio do caminho do Marco, teve um mapa bem melhor. E no meio do caminho do Cris, teve um mundo bem maior. E no meio do voo de Alberto, esse mundo ficou bem menor. No meio do meu caminho, tem coisa que eu não gosto, não. Tem muro, tem grade, tem cerca. No meio do seu, eu aposto que também tem. Tem muita coisa que você não gosta. Muita coisa que você queria tirar do seu mundo, não é verdade? Deve ter muita pedra. Tem pedra? Ou ovo? Vai saber. Fim do caminho? Ou caminho novo? Olha só. Fim do caminho ou caminho novo? Porta, ponte, túnel, mapa, voo, navegação. Quem disse que o fim da picada
não se abre para a imensidão? Beco que vira avenida, muro que cai pro irmão, esperança renascida, escancarando a prisão. E tudo isso, acreditem, é promessa de vida no meu coração. E essa história entrou por uma porta e saiu por uma janela. Se você gostou dessa história, nunca mais se esqueça dela. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Um resto de toco, é um toco sozinho. Então, crianças, que delícia escutar a professora Déia contando histórias, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e ficado mais curiosos para conhecer esse livro, conhecer essa história e conhecer também os personagens que fazem parte dessa ideia de abrir caminhos. Eu vou contar para vocês agora um pouquinho de cada um deles e vocês depois fazem mais uma pesquisa para saber um pouquinho mais sobre eles. O primeiro personagem que aparece na história é o Dante. Quem será que é esse Dante? É uma pessoa que existiu de verdade. O nome dele era Dante Alighieri. E ele viveu há muito tempo atrás, lá na Itália. E o trabalho dele foi muito importante porque ele foi um grande escritor. E ele foi um grande escritor que deixou a língua italiana muito famosa na época. E a obra mais importante que ele escreveu foi a Divina Comédia. E essa Divina Comédia é uma história que virou muitas peças teatrais, inclusive que são encenadas no mundo todo. Então, o Dante Alighieri foi um grande escritor, muito importante para a divulgação da língua italiana e para a divulgação da literatura italiana também. Então, ele abriu caminhos na literatura. Mais pertinho da gente aqui, nós temos o nosso Carlos. Já ouviram falar no Carlos? O Carlos Drummond de Andrade, que vocês estão vendo aí na tela. Ele foi um grande escritor, foi um poeta, foi contista e foi cronista brasileiro. E ele é considerado um dos maiores escritores do Brasil. Na poesia que ele escreveu, ele traz assim traços muito peculiares, muito importantes do dia a dia. E ele transforma coisas muito simples em poesias, como essa que a gente viu um pouquinho dela na história do Abrindo Caminho. Quando ele fala assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Lembra da história? Que no meio do caminho do Carlos tinha uma pedra. É por causa dessa poesia. Essa poesia ficou muito famosa e é uma das marcas registradas do Carlos Drummond de Andrade. E ela fala assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, muitas pessoas dizem que essa poesia é muito simplória, muito simples, mas na verdade ela está carregada de muitos significados, né? Aqui pode ser que a pedra que aparece no caminho são os obstáculos que todos nós temos na vida, né? Aquelas coisas que a gente precisa enfrentar para seguir adiante. Então, muitos consideram essa poesia como a marca registrada do Carlos Drummond de Andrade. Mas falando em poesia, poesia também vira música e tem o outro personagem da nossa história que é o Tom Jobim. O Tom Jobim, ele foi compositor, pianista, arranjador, cantor e violonista. A obra dele é a um só tempo popular e sofisticada, mistura samba e jazz, canção e música instrumental, oralidade e cultura letrada. Então, na obra do Tom Jobim, também tem essa característica da poesia do Carlos Drummond de Andrade, de trazer coisas do dia a dia, da vida como um todo, e trazer para a música, e transformar isso em poesia e música. Um belo exemplo é a música Águas de Março, que a professora Déia cantou um trechinho para vocês enquanto contou a história Abrindo Caminho. Essa música é uma música muito extensa, eu trouxe para vocês apenas 2 pedacinhos para a gente poder perceber como é que o Tom traz isso na música, essas coisas do dia a dia, e como é que isso virou uma poesia tão bonita, essa música é cantada pelo Brasil afora, inclusive fora do Brasil também. Então nessa música ela começa assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. E aí ela vai, né, cantando e vai falando do dia a dia, das coisas do dia a dia.
Fala do projeto da casa, fala do carro enguiçado, fala de descansar, fala do mato, fala das coisas simples da vida, fala até de folclore. É uma música que pega como se fosse o retrato do Brasil inteirinho. É um passeio pelo Brasil. E ele termina a música falando: são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Então é uma música muito interessante, muito bonita, vale a pena vocês pesquisarem e conhecerem a melodia dela também. Bom, continuando a nossa viagem, abrindo caminho, nós temos agora o Cris. Você tem ideia de quem é esse tal de Cris? Já ouviu falar de algum Cris aí na história, algum Cris importante? Pois esse Cris é o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo foi um grande navegador e explorador. Ele foi o primeiro europeu a chegar nas terras do continente americano. Isso lá pelo ano de 1492. Então ele foi um dos pioneiros das grandes navegações que mudaram o mundo e deixaram o mundo como ele é conhecido hoje. Então ele foi um grande desbravador, né? Pegava seus navios, as suas frotas e saía pelo oceano em busca de novas terras. E essas pessoas corajosas é que vão mudando a história, né? Como é o caso também do nosso próximo personagem, que é o Marco Polo. O Marco Polo foi um comerciante, diplomata, explorador e viajante conhecido pelas suas viagens ao Oriente. Seus relatos foram reunidos no livro As Viagens de Marco Polo, que foram um sucesso na sua época e que continua sendo editado até hoje. Então o Marco Polo foi um grande explorador e destemido. Ele também queria abrir caminhos e conhecer coisas novas. E a cada nova viagem, que ele fez muitas durante a sua vida, a cada nova viagem rendia novas histórias que ele anotava para guardar para outras pessoas conhecerem. Então foi bem interessante o que ele fez também e também mudou o mundo como a gente conhece hoje. E também tem pessoas que abrem caminho inventando coisas novas, como é o caso do Alberto, que é, na verdade, o Alberto Santos Dumont. Você já ouviu falar no Alberto Santos Dumont? Ele é o pai da aviação. Ele foi um grande inventor e idealizador brasileiro, um dos precursores do avião. E ele tinha uma frase, entre muitas que ele falava assim: inventar é imaginar o que ninguém pensou, é acreditar no que ninguém jurou, é arriscar o que ninguém ousou, é realizar o que ninguém tentou. Inventar é transcender. E eu ainda acrescentaria que inventar é abrir caminhos, aproveitando aí a ideia da nossa história. E ele foi responsável por criar o protótipo, né, o 14 bis, que foi aí um grande sucesso. Foi um dos primeiros objetos mais pesados que o ar, que saiu do chão e voou, né? Então ali na foto tem uma réplica, né, desse avião. Ele não existe mais, mas tem as réplicas que foram construídas e mostrando aí a ousadia do Santos Dumont. Além disso, ele inventou muitas outras coisas. Ele criava soluções para o dia a dia e soluções muito inteligentes. Ele era uma pessoa assim muito criativa, muito conectada com as coisas que aconteciam à sua volta. E não podia deixar de falar também da nossa grande escritora, Ana Maria Machado, aí, que abre os caminhos da literatura para a infância, para a juventude e também para os adultos. Ela tem mais de 100 livros escritos, ela é uma escritora premiada e é muito importante para a literatura brasileira. Um dos livros mais conhecidos dela é A Menina Bonita do Laço de Fita, que vocês já devem ter visto aí na sua escola, que a professora já deve ter contado para vocês. Se você não conhece, vale a pena você procurar e ler. E tem mais um personagem nessa história, que é um personagem muito importante, que vai abrir caminhos aí agora, que é a criança. E essa criança representa você que está aí do outro lado assistindo essa aula. Na história, a Ana Maria Machado, ela fala assim: no meio do meu caminho tem coisa de que eu não gosto. Cerca, muro, grade tem. No meio do seu, aposto, tem muita pedra também. Pedra ou ovo? Fim do caminho ou caminho novo? Aqui a gente pode pensar de uma ideia assim de que a gente pode tirar as pedras do caminho ou de repente pegar essas pedras e transformar num caminho novo. E ela faz essa brincadeira com as palavras. E ela termina a história assim: é promessa de vida no meu coração, assim como a música do Tom Jobim. Então agora é hora de você, criança, pensar aí o que é promessa de vida no seu coração. O que você sonha, o que você quer para o seu futuro, o que você quer para esse ano que se inicia.
cheio de possibilidades aí na sua frente. Agora é hora de você abrir caminhos e sonhar. Qualquer sonho é possível. Pense em uma coisa que você gostaria muito de ter ou de fazer e que você deseja para esse ano. É hora de você pegar então os seus materiais, pegue lá os seus lápis, lápis de escrever, lápis de cor, pega as suas folhas ou o seu caderno e agora é hora de você sonhar. Desenha, faz um desenho bem lindo para a gente começar o nosso sonho do ano 2022.
sonho de vocês ficou incrível. Tô curiosa para saber o que é que vocês sonharam aí para esse ano, ou o que vocês sonharam de repente até para a vida de vocês. E aproveitando que eles sonharam tanto, que tal se agora você aí fosse um desses personagens? Por exemplo, se você fosse o Chris. Se você fosse o Chris, um navegador, explorador que fosse por mares, descobrir terras, o que você faria? Ou para quais lugares você iria? Talvez uma terra desconhecida, Que uma terra que ninguém descobriu ainda. Que meio de transporte você inventaria para chegar nesse lugar? Imagina! Olha quanta coisa a gente pode fazer. E se você fosse Um poeta? Ou um cantor? Ou um compositor? Sim. De repente você pode inventar uma música, pode inventar um texto, pode inventar uma poesia. Que não foi criada ainda, que não foi inventada ainda. De repente tem um som que ainda ninguém inventou. Um instrumento diferente Que ninguém fez que ainda. ninguém ainda fez. Tem que usar a imaginação. E se você fosse um sonhador desses que sonham tão alto que ultrapassam os céus, que ultrapassam os espaços, em que lugar que você iria? Qual planeta, de repente, você exploraria? O que você construiria para chegar nesse lugar? O Alberto, ele sonhou. Ele sonhou e inventou o avião. E você, se fosse igual ao Alberto, o que você inventaria? O inventor é aquele que pensa diferente de todo mundo. E cria uma coisa nova para ajudar as pessoas ou a si mesmo a resolver algum problema. Assim como o Alberto Santos Dumont fazia. Ele tinha, por exemplo, uma história que ele precisava ver as horas, né? Sim. E só existia na época que ele vivia o relógio de bolso. E ele então pensou de uma forma de trazer o relógio de bolso para o pulso. E acabou criando o relógio de pulso. Porque assim, enquanto ele estivesse lá com o manche do avião, ele Pilotando. poderia olhar as horas sem precisar tirar o relógio do bolso. Olha só. que- E hoje, como a gente usa isso, né? É verdade. Que Então, coisa incrível. eu acho que tudo que existe hoje foi sonhado, né, ou pensado Por ou alguém. inventado por alguém. E assim, quando a gente fala do Alberto Santos Dumont, que sonhou em voar e conseguiu, vieram muitos antes dele. Teve o Ícaro, que é uma história muito interessante, que ele sonhava em voar. E sabe o que ele fez? Ele criou uma asa com cera de abelha e penas de pássaros. E ele fez asas bem grandes. E ele pulou de um monte e começou a voar. E conseguiu voar mesmo. Só que ele voou tão alto que chegou perto do sol. E a cera, vocês sabem, com calor ela derrete. E a cera começou a derreter e o Ícaro foi caindo, caindo, caindo. Mas ele sonhou e ele foi atrás dos sonhos dele. E atrás deles vieram muitos. Então hoje, se a gente tem aviões, se nós temos foguetes, é porque alguém sonhou e alguém foi atrás. E às vezes muitas pessoas que ficam juntas para realizar um sonho. Então, a tarefa de vocês agora vai ser, através do sonho de vocês, ou de repente um sonho novo, você vai desenhar alguma coisa nova, uma coisa que ainda não existe, um sonho diferente. Mas você vai pensar em qual desses personagens que você gostaria de ser, que você se identificou para criar essa coisa nova. Pode ser o Dante, pode ser o Carlos, pode ser o Tom, Pode ser o Cris, pode ser o Marco e pode ser o Alberto. use a sua imaginação.
Crianças, a gente vai se despedir de vocês agora, esperando, desejando que a cabecinha de vocês esteja repleta de sonhos e novidades para esse ano. É isso aí. Até a próxima!